Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 13, versos 26 e 27. Brahma rouba os meninos e os bezerros. Embora os habitantes de Vrajabhumi, os vaqueiros e vaqueiras, anteriormente tivessem mais afeição por Krishna do que pelos seus próprios filhos, agora, por um ano, a sua afeição pelos seus próprios filhos aumentava continuamente, pois Krishna agora se tornara seus filhos. Não havia limite para o aumento de sua afeição pelos seus filhos, que agora eram Krishna. Todos os dias, eles encontravam nova inspiração para amar a seus filhos, tanto quanto amavam a Krishna. Dessa maneira, o Senhor Sri Krishna, tendo ele próprio se transformado nos vaqueirinhos e grupos de bezerros, mantinha a si mesmo por si mesmo. Assim, por um ano, ele deu continuidade a seus passatempos, tanto em Vrindavana quanto na floresta. Significado dado por Srila Prabhupada. Tudo era Krishna, os bezerros, os vaqueirinhos e o próprio mantenedor deles. Todos eram Krishna. Em outras palavras, Krishna expandiu-se nas muitas variedades de bezerros e vaqueirinhos, e seus passatempos continuaram ininterruptos por um ano. Como afirma o Bhagavad Gita, a expansão de Krishna está situada nos corações de todos como super-alma. Igualmente, ao invés de expandir-se como super-alma por um ano contínuo, ele expandiu-se como uma porção de bezerros e vaqueirinhos. Nós estamos acompanhando já há algum tempo esse verso, mais ou menos um mês. Estamos acompanhando esse capítulo, onde Brahma rouba os meninos e os bezerros. E vemos que essa ilusão na qual Brahma foi colocado trouxe uma confusão, mas ao mesmo tempo aumentou a relação de amor de Vatsalya Rasa que existia nos habitantes de Vrindavana, que desenvolvem uma relação de amor paternal, maternal com Krishna. Então, essa experiência de amor é declarada nos versos aqui de maneira muito clara. Podem ver como é falado aqui. No verso 26. Embora os habitantes de Vrajabhumi, os vaqueiros e vaqueiras, anteriormente tivessem mais afeição por Krishna do que pelos seus próprios filhos, agora, por um ano, a sua afeição pelos seus próprios filhos aumentava continuamente, pois Krishna agora se tornara seus filhos. Não havia limite para o aumento de sua afeição pelos seus filhos, que agora eram Krishna. Todos os dias, eles encontravam uma nova inspiração para amar a seus filhos, tanto quanto amavam a Krishna. Até a palavra evolui de afeição, que é mais generalizada, para amor, que é mais específico. Então aqui, o texto está claramente mostrando o aumento do amor que os vaqueiros e as vaqueiras desenvolveram por seus filhos na condição de expansões de Krishna. Na verdade, eram Krishna. Eles estavam se relacionando com eles como se fossem seus filhos, mas na verdade eles eram Krishna. Então, assim, o amor por eles, que já era muito grande por Krishna, pela sua relação original de Goloka Vrindavana, agora aumentou muito mais. Todas essas informações que chegam até nós através do Srimad Bhagavatam, das raças de Krishna, são fundamentais para a nossa compreensão a respeito de Krishna. Krishna está presente em nosso coração. Nós negligenciamos isso porque queremos ter no coração uma sensação de amor, apaixonamento. O amor-paixão, aquele que nos deixa louco, que toma a nossa inteligência e reduz a nossa inteligência a zero, praticamente nos transforma em tolos e tolas.
essa paixão, esse apaixonamento que é praticamente, em termos de QI ou coeficiente de inteligência, quase o número 14, que é o número referente ao coeficiente da imbecilidade. Então, chegamos com a imbecilidade como termo técnico, não como palavra, como palavrão ou palavra pejorativa que utilizamos. Mas como termo técnico, o QI 14 corresponde à qualificação de um indivíduo como imbecil. Então, a imbecilidade do apaixonamento quase chega a esse ponto, porque a pessoa perde toda a noção ética, de certo e errado, do que for, fica bobão mesmo, e todo mundo vê, todo mundo acha engraçado aquela situação dentro da sociedade. É claro que dentro da nossa sociedade tão sensual, a sociedade ocidental, esse apaixonamento está dentro de um contexto cultural, e o contexto cultural favorece as relações de apaixonamento, porque eles não conhecem o amor-comportamento. Eles não conhecem esse tipo de relação amorosa. Eles conhecem a relação do amor exacerbado pelo modo da paixão, que visa a extração do prazer daquele outro que não é o indivíduo para ele, é um objeto. É um objeto de prazer. Ele não se relaciona com o outro como um indivíduo, ele se relaciona como um objeto do qual ele vai extrair o prazer que ele não consegue sozinho. Então é bem complexo as teorias a respeito do amor, do apaixonamento, etc. Então, aqui nós estamos vendo outro tipo de experiência. É o amor vatsalyarasa, que, como eu já falei outro dia, não faz sandhya com o amor de madhurya rasa, com o amor conjugal. Vatsalya rasa e madhurya rasa não se conjugam nunca. Vatsalya rasa é sempre isso, evolui para extrapolar o amor que sente pelos próprios filhos, mas sente mais amor por Krishna. Essa é a característica particular de Vatsalya rasa, que os próprios filhos não são tão amados quanto Krishna é amado como filho. Então é bem, assim, é isso aí. Então, esses versos nos levam a compreender o grau de afeição, o grau de amor que essas pessoas adultas tinham, tanto por seus filhos como por Krishna. O verso 27, que foi o último que lemos, que tem o significado de Prabhupada, é conclusivo, ele diz: dessa maneira o Senhor Krishna, tendo ele próprio se transformado nos vaqueirinhos e grupos de bezerros, mantinha a si mesmo por si mesmo. Ele não perdeu a sua identidade. Ele continuou, Krishna, ele se expandiu com a mesma força, não houve absolutamente perda nenhuma em termos de energia, ele se expandiu em todos os outros e cada outro era tão Krishna quanto ele próprio era Krishna. Então, por isso, as expansões dele tinham o poder de despertar nos pais, nas mulheres e nos homens o amor Vatsalya rasa, muito mais do que o que eles sentiam pelo amor natural por seus filhos. Então, essa é a explicação aqui. Então, continua, né? Assim, por um ano, ele deu continuidade a seus passatempos, tanto em Vrindavana quanto na floresta. Essa última frase aqui também é conclusiva e é muito importante. Por quê? Porque o Senhor Brahma quis impedir a realização dos passatempos de Krishna. Iludido como ele estava, ele quis impedir que Krishna realizasse os passatempos dele. Mas é impossível. Tem um ditado bengali famoso, Prabhupada citou algumas vezes, né? Mare Krishna Rakeke, Rake Krishna Mareke. Quando Krishna quer matar alguém, não tem quem possa impedir. Quando Krishna quer proteger alguém, não tem quem possa impedir a proteção. Aqui é exatamente o que nós vemos. Rake Krishna Mareke. Krishna queria proteger a turma de Vrindavana do sofrimento
de ver os seus filhos serem roubados, serem raptados, e imagine a aflição que essas pessoas ficariam. Então Krishna quis fazer isso. E Krishna também quis punir ao Senhor Brahma. Krishna quis punir ao Senhor Brahma. E o puniu. Puniu com essa... puniu mostrando para ele que Krishna tem controle absoluto sobre as suas decisões. É muito diferente de nós. Nós não temos controle sobre nossas decisões, sobre os modos da natureza que atuam sobre nós. Não aprendemos isso. O ashram de Brahmachari e de Brahmacharini também servem para nos ajudar nesse autocontrole, nos ajudar nessa possibilidade de desenvolver controle sobre os nossos sentidos, controle sobre os modos da natureza, fazendo um acordo com a natureza material e os modos que ela trabalha, indo gradualmente se elevando dentro das classificações de envolvimento dos modos da natureza material, chegando ao modo da bondade para estabilizar no modo da bondade como uma escolha. A escolha, sim, eu quero estar aqui, porque aqui o modo da bondade é como um trampolim. Como seria trampolim em espanhol? Trampolim. Como um trampolim que vai, através da prática, através das ações realizadas nesse trampolim, a pessoa vai alçar um voo que vai, então, mergulhar num corpo d'água, né? Mergulhar assim no oceano de bondade pura. Essa Vishuddha Sattva. Então, Vishuddha Sattva, a pessoa vai conseguir, através da prática de Sattva Guna, a pessoa vai conseguir penetrar no oceano de Vishuddha Sattva, bondade pura. Nessa posição de bondade pura, a pessoa pratica a escolha. Não é mais uma questão de acordos com Prakriti, a natureza material. É uma escolha. Ela faz a escolha. Ela tem o controle sobre o modo de bondade pura. Ela está ali porque ela quer. Ela não é mais dependente dos modos da natureza material. É bem interessante tudo isso e nós podemos compreender comparando-nos com os associados eternos de Krishna, como os pais e mães dos meninos vaqueiros, comparando-nos com os meninos vaqueiros, comparando-nos com quem se associava com Krishna, comparando-nos com Brahma, por exemplo, nós podemos ver a nossa pequenez, podemos ver como estamos distantes dessa realidade de uma consciência expansiva. E ao nos compararmos assim, nós podemos chegar à conclusão legítima: somos servos de Krishna, somos servos insignificantes de Krishna, somos dasa no dasa e estamos preparados então para servir a Krishna como servo do servo de Krishna. Então essa condição é o que todo o Bhagavatam nos leva. Todo o Bhagavatam vai nos levar a esta conclusão. A conclusão de que somos servos dos servos daquele que é adorado pelas gopis. E Krishna é essa personalidade. As gopis têm amor absoluto por Krishna. E imagine o que é servir alguém que tem amor absoluto por Krishna. Então essa é a nossa condição, a nossa situação de trabalhar para desenvolver essa capacidade e chegar ao nível de definitivamente poder escolher nadar no oceano de Vishuddha Sattva. E então escolher a nossa própria condição e viver a nossa experiência como alma espiritual, com o nosso Siddhardeha, que é o nosso Swarupa original, a nossa forma original, o nosso corpo
pronto para o serviço a Krishna em sua particularidade de rásica. Então essa relação rásica, essa relação de raça com Krishna, vai começar simplesmente através do contato com o jnana, o conhecimento transcendental. O conhecimento transcendental e a prática do conhecimento transcendental, o canto dos santos nomes, o sadhana bhakti, a prasadam e toda a regulação que faz parte da nossa vida primária, que utilizamos esse corpo com os seus sentidos, com a sua mente, com a sua inteligência, vai nos levar ao ponto máximo de desenvolver a nossa relação original com Krishna, através do nosso próprio Siddhadeha. Essa condição não se desenvolve se não for através da disciplina. A disciplina que nos leva... Uma das disciplinas recomendadas por Rupa Goswami em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, uma das disciplinas é a leitura regular do Srimad Bhagavatam. E Prabhupada estabeleceu a leitura do Bhagavatam diariamente. Então essa é uma das práticas disciplinares que através das quais, né, através dessa especificamente, se desenvolve jnana, conhecimento a respeito de Krishna. É o ponto em que nós nos encontramos agora. Obrigado pela atenção de vocês. Amanhã seguimos com o verso 28, que tem um significado, e em breve terminaremos esse capítulo, que é o último capítulo de Srila Prabhupada, o último capítulo traduzido por Srila Prabhupada, né? E aí vamos dando sequência ao Srimad Bhagavatam. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.